Galera, esse é o resumo completo da segunda temporada de I Ain't Stand on a Million Lives. E eu quero agradecer a vocês porque recentemente o canal bateu 100 mil inscritos. A minha placa ainda não chegou, mas eu agradeço demais cada um de vocês. E bora em rumo aos 200 mil inscritos, uai. Já se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, e bora pro resumo. E aí, então uma véia tá chegando em casa totalmente capenga. A senhora bebeu demais dessa vez, assim ela pede por água, mas o outro segura ela falando que ela deveria pegar leve nessa situação. Mas ela ri falando que faz tudo pelos filhos e tem que trabalhar demais e assim acaba desmaiando. Depois ele fala que ela tem que parar de fazer coisas como essa. Então logo de noite um senhor estava acima dela e parece que brigaram bastante. Ele segurava um cheque de dinheiro e ele fala que aquilo não chega perto de cobrar os juros e bate nela. Os filhos ficam bravos, o maior tenta intervir, mas o outro não deixa, e assim o homem chega falando que tem um trabalho pra eles, e que se fizessem direitinho iam conseguir pagar a dívida da mãe. E é óbvio que como ninguém quer deixar a mãe apanhar, eles aceitam. A missão era simples, eles tinham que matar uma pessoa que era traidor, e no meio disso acabam apanhando bastante. Um homem tenta dar um tiro no loiro, mas acaba sendo desviado pelo traidor que estavam buscando, então os irmãos decidem correr. Já na escola, com o nosso prota passando pela saída, umas garotas estavam falando sobre outras garotas, e nisso a mais popular chama a garota desconhecida, os outros que estavam em volta começam a falar depois da saída, e como isso era estranho. O prota continua saindo, assim que chegamos na casa dele, ele começa a pensar nas duas, pois por mais diferente que fossem, ainda são extremamente fortes juntas, e era por isso que elas tinham sido escolhidas. Ou na verdade, não, afinal a Yuka também foi escolhida. E falando o diabo, ela estava teclando em seu computador, falando que isso causaria um alvoroço, afinal de contas, 4 pessoas no mundo tiveram aquela experiência, se bem que a outra pessoa se juntaria a eles. Nisso o grupo se enche de mensagem e o prota fala que todos já sabiam que a hora estava chegando, aquela maldita hora. E assim dito, eles são jogados no outro mundo. Assim no outro mundo, eles escutam uma pessoa gritando. E era um cara que estava nadando no lago. Após chegar em terra firme, o garoto é observado por todo mundo. E assim chegam na conclusão de que ele é um garoto rebelde. Afinal, uma roupa digna de restart deveria ser julgada. Nisso o Game Master aparece assustando o novo membro da equipe. E ele fala daquele jeitinho, pedindo pro novo cara chamá-lo de Game Master. A nova missão de Gru será a quê? Mas o que estava escrito era uma língua que apenas o Alien X entenderia. Uma oferta em Gifonbafo em Valkidania. E então, sem perder tempo, a roupa da pessoa muda e parece que o tempo de renascer da Shindo mudou para 50 segundos. E a Hakozaki fala que o novo sistema estava disponível. Dessa vez era o famoso Fast Travel, onde eles podem se teleportar para qualquer lugar já conhecido. E o Proto, como sempre, o mais nerd possível, fala que isso é totalmente padrão dos jogos. Mas tem muitas coisas no meio. A Yuka falam que eles já acostumaram rápido demais. E o ADM continua com suas sábias palavras. Ele diz que aquele momento iriam descobrir a profissão do novo membro, Kenta Terry. Será essa? No meio dessa roda Jequiti, o Kenta estava se perguntando sobre o que seria tudo isso, o que estava acontecendo. Meio que não tinham explicado nenhuma coisa pra ele, nem iriam se dar o trabalho de explicar alguma coisa, já que nesse momento a profissão do cara é de guerreiro de lã. E aí, sem mais nem menos, o ADM só some. O Prota fala que isso é ruim, dá a ideia de seguir o caminho até a cidade para descobrir mais sobre a missão, mas não era bem assim que estava na mente da Shindo. Ela fala que era melhor explicar as coisas pro Kenta, já que o cara tava na merda, mas sem mais nem menos, o Prota diz que tem um cooldown de 24 horas para usar o Fast Travel, então era melhor eles irem do que ficar ali explicando as coisas pro cara, mas o Kenta acaba se estressando e assim fala que a forma de falar do Prota era meio de merda, e segura a camisa dele. A Shindo fala que eles são os heróis daquele mundo e que tudo pode acabar se eles não irem rápido. Então o Kenta fala que acabou desistindo da escola no fundamental e assim fala que vai acompanhar eles por enquanto, mas parece que vai ser difícil de entender. Agora, quanto ao Prota, o Kenta pede pra eles irem no soco. Com isso em mente, o Prota decide ir pra luta. E o Kenta até pede pra ele cair no soco com aquele poder de parar os movimentos, e é isso que ele faz, pedindo pro Kenta se ajoelhar. Mas algo acontece, ele consegue se esquivar e acertar o Prota na cara, o que faz ele cair no chão duro. E o Kenta acaba chutando um cachorro morto. E aí eles se teleportam pra cidade e assim falam que a Cavell estava por ali. O Kenta, sem saber quem é, acaba perguntando. E eles falam que é uma garota que os ajudou bastante em uma missão passada, enquanto eles estavam por ali vendo a situação do mundo. A Hakozaki fica pensando nas missões passadas e se pergunta quanto tempo que faz que eles não vão pra lá. No meio disso tudo, eles encontram a Cavell e ela já estava crescida demais. Após cumprimentar os heróis, ela diz que já se passaram 15 anos e que agora ela já é mãe. E pra surpresa do Prota, aquela criança
criança irritante se tornou uma pessoa mais de boa e mansa. Indo pra dentro de casa, eles se sentam na mesa e assim o prota não para de pensar na coitada, falando que ela mudou bastante em 15 anos. Mas nada demais, ela decide falar sobre a missão, mas que não sabe de nada sobre bafo. Mas existe uma ilha chamada Diffon e parece que é bastante famosa pela exportação de armas artesanais. No meio disso, a Shindo pergunta se ela ainda é uma cavaleira e ela responde que não, retirando uma das suas mãos. Ela explica que há 15 anos uma guerra aconteceu e por conta do reino querer unificar todo mundo, e algumas pessoas criaram um grupo contra a unificação e assim uma guerra aconteceu. A Cavell, sabendo dessa situação, acabou participando de 4 campanhas, mas depois de ter 2 filhos, ela acabou ficando fraca por ter que parar um tempo e entender o que estava acontecendo dentro da sua vida. O prota pensa que os dois são iguais e logo deixa escapar uma frase falando que criar é muito mais difícil do que destruir. A Shindo diz que é verdade, que criar 2 filhos é muito mais difícil do que matar pessoas numa guerra, e que ela ainda não é nada fraca, mas óbvio que o prota diz que é verdade e que ela mudou. No meio disso, o Kenta diz também que teve que cuidar de uma criança, no caso o irmão mais novo dele, que no meio disso a mãe dele sempre trabalhava bastante. E não é só isso, ele tinha cuidado do irmão, e um agiota cobrou uma dívida e eles não tinham dinheiro. Com isso, pediu pro Kenta, o irmão mais novo, fazer uma coisa, e a pessoa que salvou eles foi o prota, e aquele chute que ele deu antes foi pelo prota ter batido no irmão dele. O Kenta agradece, assim era a hora do sono pesado. No meio dessa dormida, o prota pensa que ele não é bom com as palavras igual os dois, e muito menos é forte que nem eles, mas ele quer ser mais forte ainda. E no meio disso, o prota se abre pra Cavell. E calma, meu jovem, não é isso que você tá pensando não, hein? Eles vão pra cima da muralha da cidade, e lá ela diz que queria ver aquela vista em uma última vez com o prota, falando que já fazia muito tempo e achou que ele nunca voltaria. No passado, eles formavam uma boa dupla, a melhor de todas no caso, e ela pergunta pra ele se contar o que aconteceu depois que ele usou muita mana e desmaiou. Ele responde que não, e assim ela puxa ele, dá uma puxadinha assim, ó, ele lasca um beijão, falando que o amava de verdade, mas achou que nunca o veria de novo. E pede desculpas por ter envelhecido e ele não. Por conta disso, ele pergunta ao Game Master o que são as missões e o que elas fazem com as pessoas. Óbvio que ele faz isso apenas na mente dele. No meio disso, 3 garotas parece que estavam observando os dois conversando e elas decidem sair. Elas falam que é uma triste forma de ter um coração partido, e no meio disso uma galinha obesa aparece voando sobre os heróis, e quem fala sobre eles é um senhor que se apresenta como Sikas, e a Hakozaki assim começa a se lembrar de uma missão que fizeram nessa cidade. O senhor agradece por terem salvado o reino naquela época e logo começa a chorar, falando que é bom ver eles de novo. E assim o prota pergunta se todos os encontros que fazem é só uma vez na vida, e então a gente vai dar uma de One Piece e nadar por aí. Um careca chega no prota que estava no barco e pergunta se ele veio atrás dos mercenários, mas é óbvio que não, pois o prota na verdade nem sabia qual era o motivo dele estar naquele lugar. E aí aparece um pessoal que estava jogado na parte de baixo do barco. Enfim, logo em seguida a gente vê que na verdade é um vulcão. Chegando lá, o grupo é bem recebido por 2 mulheres que são dançarinas e dão as boas-vindas a eles por serem mercenários. Mas aí que tá, o grupo não é mercenário, e quando falam isso, elas literalmente brocham. Aí o prota dá a ideia de perguntar o que é Valkidania, e eles respondem falando que é um festival da colheita. A Shindo tenta perguntar outra coisa, mas as dançarinas falam que não iam responder de graça. O Kenta aparece e pergunta o motivo delas estarem bravas, e era por não serem mercenários, então ele dá a ideia de virar um, e assim rapidamente elas respondem todas as perguntas dele. Um Diffon Bafu era uma tremenda de uma vaca, cabra, sei lá, uma quimera. E aí as dançarinas falam que não iriam conseguir fazer o evento naquela época, isso por conta de um castelo inconquistável, feito há mais de 400 anos pelos ancestrais das dançarinas. E tá, o que isso tem a ver? De início nada, mas há 5 anos atrás, uns caras do mal foram à ilha e dominaram tudo. Eram orcs e quando chegaram, uma guerra começou e assim o povo se rendeu para não serem exterminados. Mas é óbvio que havia sido uma péssima ideia e ruim pelo fato de que os orcs nesse mundo não lutam contra os humanos. Eles se alimentam deles e se render era como se entregar como lanchinho com uma plaquinha "me coma" do lado. Desse modo, o grupo fica assustado com essa afirmação, mas as garotas continuam falando que ofereceram bufos como meio de comida. Eles aceitaram, mas acabaram escravizando os humanos. No meio disso, elas falam que o número deles cresce a todo ano e vai chegar a um ponto que todos os bufos não serão suficientes. E assim terá que partir para outro modo de comida, os humanos. Elas pedem pro grupo se juntar e matarem todos os orcs sem dó nem piedade. E isso tem que começar pela rainha deles. O Kenta fala que isso é moleza, mas o prota fala que ele está se achando. A Hakozaki pergunta o que as dançarinas fazem e elas respondem que na safra fazem a dança e na colheita fazem os rituais. E parece que são só as duas que sabem fazer esse tipo de coisa. No meio disso, uma sombra aparece atrás do prota, mas ninguém percebe. Nisso ele fala que a proteção em cima das dançarinas é especial e isso deve ser tratado com cuidado.
cuidado. Então a gente vai pro castelo dos orcs, onde tinha um humano. Na verdade, ele é meio X9, mas fazer o que, né? Ele falou pros orcs que as dançarinas estavam juntando mercenários. E já vamos pro próximo dia, onde o Prota tava fazendo o dia a dia de um fazendeiro e falando que começa cedo. Então a gente vai pra população que estava treinando com espadas entre qualquer outra coisa do tipo. Nisso o homem chega no Prota e pergunta se ele vai participar da situação e ele fala que, será como um mercenário. Quando o Prota tenta se apresentar, o Kenta aparece e rouba o lugar dele, falando que parece ser um cara interessante e estiloso e que seria bom ter alguém assim do lado deles. Então mais um treinamento acontece e ele fala que estaria tudo bem. Então o senhor explica que um orc é muito forte e que eles devem atacar e se esquivar. Mas isso não pode acontecer com o Prota, pois ele tem lâminas muito curtas, então os únicos aprovados para entrar no time é a Shindo e o Kenta, o resto não. A Yuka fala que nem estava na vontade de lutar. E nisso o Prota corre falando que iria voltar com um nível mais alto. Ele se aproxima das dançarinas e pergunta se tem algum monstro sem ser orcs, e elas falam que não, pois realmente não havia nenhum. Os ancestrais delas removeram todos há muito tempo atrás, e tudo aquilo era o orgulho do pessoal da ilha. O Prota começa a refletir sobre ganhar experiência apenas fazendo as coisas da sua profissão, então ele chega a uma conclusão, de plantar e colher. Elas até falam que ele é bom com isso, mas não era o motivo de chamarem eles ali, e nisso acontece um terremoto. Elas falam que isso é normal e acaba danificando as frutas por conta do solo terrível, e o Prota pergunta se usam fertilizantes. Usavam esterco de bufo, mas pelo baixo número de animais acabam não ajudando muito. O Prota pensa que alimentar eles acaba dando problema para a ilha, até mesmo na agricultura, já que é uma ilha vulcânica. Nisso ele tem a ideia de usar algo e concha, explica que é só misturar e deixar decompor. Enquanto o Prota tá explicando a situação, a outra dá um chute nele e pergunta para onde ele tá olhando. Ele fala que nem tem interesse e elas ficam bravas com isso. Aí elas explicam que precisam ser virgens para conseguir manter a profissão de dançarina. Elas tinham esperanças que aos 12 anos, quando se tornarem dançarinas, iriam se casar aos 18 e assim sair da profissão, mas não foi isso. Uma tem 25 e a outra 27. O Prota percebe que é por conta dos orcs que não tem pessoas para substituírem elas. Nisso ele pensa que aumentaria o nível cozinhando, plantando, colhendo e principalmente juntando tudo e transformando uma gororoba para ajudar na plantação. Elas ficam felizes com o que ele fez e assim ele diz que precisa muito aumentar o próprio nível, mas estava meio mal dos braços por tanto trabalho. Assim ele pergunta se tem algum tipo de rádio ou outra coisa, e elas respondem que sabem dançar e iriam apresentar uma música. A música das ilhas é um sucesso de muitos anos e poderia até parar o sucesso FM, e com isso o Prota fica bravo, pois é só a música de uma idol. Aí a gente vai pro treinamento do pessoal que passou no grupo. Todos estavam dando o máximo de si, até mesmo fazendo o mapa do local. No meio disso um cidadão fica irritado com o treino e fala que foi eles que pagaram para os mercenários entrarem ali e que eles deveriam fazer já que são pagos para isso. O mercenário fala que não é sobre dinheiro e sim por determinação, já que todo mundo poderia morrer. Os outros ficam bravos, já que isso poderia matar todo mundo. Era só continuar pagando com os bufos, mas no meio disso um orc aparece bisbilhotando e os mercenários logo correm para salvar o povo daquele cara. O Rice corre na frente de todos e a Shindo fica perplexa por saber que ele é o último do povo dele. Nisso uma luta começa. Papo vai e vem e a luta é dominada por dois mercenários que vencem tudo com facilidade. A Shindo fica pensando que se pra ela é tão difícil acompanhar tudo isso, como será lutar contra 14 ou até mais orcs? O povo então fica irritado com isso, pensando sobre como um orc poderia ter descoberto sobre o plano, e eles chegam na maldita conclusão de que tem um traidor entre eles. Dito e feito, as dançarinas falam que isso seria bobeira, pois todo mundo tem que se juntar para ajudar o povo, mas um aleatório diz que a culpa é delas, porque a população está tão dividida. Afinal de contas, elas que chamaram os mercenários e o povo é contra isso. No meio dessa situação toda, a Tanza diz que seria uma vergonha para os ancestrais verem o povo brigar dessa forma, já que ele é um nativo que se tornou um mercenário. A dançarina fala que há mais de 900 anos os ancestrais levaram o povo para aquela ilha inabitável para se criar um paraíso. E com muita dificuldade mesmo, foi feito um, mas o povo estava se desgastando por conta de dinheiro, e ele continua falando que o povo estava terrível, e que o paraíso que criaram estava se tornando menos importante que o dinheiro, e por conta disso ele pergunta quem iria querer lutar ou deixar aquele falso paraíso de pé. Os heróis ficam felizes por conta da população ficar de boa, e nisso o traidor volta pro castelo dos orcs para falar a situação, e nisso eles ficam tristes que um morreu, e juram que iriam matar todos pela morte de um. Assim a vida do Prota como fazendeiro volta, e ele pegaria uma nova ocupação, e dessa vez foi ferreiro, uma ocupação não tão boa, e que tinha 0,5% de chance de dar certo. O Prota acha que estão de sacanagem com ele, mas sem respostas ele decide virar um aprendiz de ferreiro, e assim dito, ele se transforma e até mesmo faz uma arma em tão pouco tempo. Após apresentar a arma pro pessoal, ele diz que fez com molde e que isso seria útil, e até mesmo fez armas
armas para as pessoas que não usam combate corpo a corpo, e nisso ele volta a fazer mais armas. A Hakozaki estava conversando com ele e pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo tantos dias sem dormir, e ele fala que é para manter o pessoal vivo, e que se era pra Shindo e o Kenta morrerem, estava tudo bem. Nisso o mercenário chega e fala que ele apenas está julgando eles de onde eles vieram, e o Prota fala que não é exatamente isso, e que duas pessoas têm as mesmas falhas, ele considera a mais forte abaixo da mais fraca, porque se o cara do topo for imprestável, eles saem prejudicados. O mercenário diz que foi pego nisso, e que era ruim ser um general e perder todas as batalhas. Ele continua falando que foi inútil e que daquela vez não iria perder. Por conta disso, ele diz que está tudo preparado, mas um cidadão chega e fala que o porto está em perigo. E então vemos o mano falando que queria muito servir ao grupo do general naquela época, e quando estava de prontidão, acabou vendo seu povo cair. Por conta disso, ele correu demais, e ele conta que todos os bandidos mataram todos na frente dele, e o Prota percebe que ele estava muito bem contando a história, mas que na verdade na mente dele estava o inferno. Assim a gente vê que eles estavam contando as melhores lembranças da vida deles. Nisso a gente pula pro porto que estava sob ataque, nisso havia 3 orcs que estavam matando todo mundo, inclusive 2 heróis, deixando o mercenário encurralado, mas o Prota salva o dia dando um tiro e matando um deles, e assim o outro mercenário chega e distrai os outros 2, dando uma brecha pro Prota dar um tiro no troll e faz eles fugirem. Todo mundo se junta e um dos mercenários chega com uma pessoa machucada. Por mais deles atacarem primeiro, ainda tinha como vencer. Então vão pra caverna, eles se juntam e mais 2 orcs estavam vindo, e o Prota e o loiro decidem que vão distrair os orcs, e assim correm em direção oposta. Assim a Hakozaki atira e todos avançam. Nisso a Yuka atinge um novo nível e assim troca a profissão dela, e assim ela se torna um caçador, e até mesmo ela se compara com uma garota mágica, e assim segue para ajudar o Prota. Um bom tempo se passa e assim o Prota decide ver se consegue enfrentar um orc sozinho. Obviamente não, então ele morre. E assim o orc acaba criando uma bola de terra e jogando contra os muros que foram criados, rompendo tudo. E mais orcs aparecem, atacando de todo lado possível, e a Yuka atira, acertando um deles, mas não foi forte o suficiente, o que faz eles atacar de novo. A barreira se rompe e assim era o suficiente para entrarem. Nisso o Rice se aproxima e tenta atacar um dos orcs por trás. O orc falou lá ele, acaba quebrando a espada dele, e quando os outros heróis chamam por ele, se lascou. Ele acaba se lembrando do seu passado, e então assim tava bom para ele, que toma um ataque certeiro dos orcs. Isso não era o suficiente pro Prota, que se preparou e acertou um dos orcs na cabeça, e assim as outras se preparam também. Um dos orcs cai nas armadilhas e acaba morrendo. E após tudo isso eles decidem correr, e até o Rice, que estava caído no chão, é totalmente moído. Por conta disso ele pergunta se foram todos, e realmente foram todo mundo. Com isso ele diz que é isso que acontece quando luta, sorrindo. O Prota percebe que mesmo nessa situação ele não deixa tudo cair aos pedaços. Ele fica feliz por finalmente ter levantado e lutado de alguma forma, e o Prota chorando diz que ele poderia se gabar para os amigos dele que lutou ao lado do tão sonhado general. Os humanos decidem ir para outros lugares avisarem da morte de seus colegas, então o Keita vai para a fortaleza. Após isso eles vão para a fortaleza, que segue sendo protegida, atraindo os outros para dentro dela, e assim atirando com tudo no orc. Eles decidem que vão se separar, e assim faltam 5 orcs, e assim o Prota pensa que tem mais que eles estão escondendo, e que assim notaram o que aconteceu. E ainda tinha a missão que eles receberam, a oferta de Difon Bafu em Baikdania. Eles precisavam eliminar os orcs para assim seguirem com a missão, e eles não podem atacar as dançarinas. Assim o Prota vai para a caverna ver a situação. E o ferreiro está produzindo estacas, e assim o Prota dá a ideia de correr para a caverna. No caminho da ida eles param para se curvar aos mortos, e assim volta a correr. O número de inimigos não estava batendo, isso deixa o pessoal meio com uma pulga atrás da orelha, e ninguém viu a rainha. Então eles decidem que vão ver o navio que estava carregando todas as crianças. Enquanto isso, vamos para outro lugar que estava tentando ganhar tempo para o pessoal chegar salvo ali, já que a fortaleza foi abandonada, e a Shindo vê a rainha, ou o que parece ser a rainha, que diz estar fazendo o aquecimento para nadar, e diz que os humanos mataram as crianças dela, e nada mais justo do que matar os humanos, certo? O Prota e o grupo estavam indo pro lugar, conversando sobre seus mocinhos. Então ele decide explicar pro coitado lá e diz que os moradores são os malvados por terem feito tudo aquilo. E enquanto isso, a rainha diz que vai destruir tudo. E ainda na casa do ferreiro, ele elogia o trabalho do Yusuke e pergunta se ele não quer ficar ali para aprender mais com ele, só que o Yusuke nega, porque ele só quer ficar focadaço na missão. Na praia, a Shindo e o Kantil entram em combate com a rainha orc que estava ali de boa fazendo a caminhada dela. Essa rainha odeia os humanos, dizendo que eles só buscam conflito e são um bando de bárbaros malditos.
malditos. Nem parece que ela tava ameaçando comer uma vila inteira. Mas então ela parte pro combate e o Cantil desafia ela pro X1. Enquanto o pau quebra, o Yusuke está curando os feridos. Todo mundo tá triste porque não foram fortes o bastante para impedir as mortes. Parece que os dois orcs apareceram ali, mas um deles escapou. Eles vão até o ferreiro para se equipar e aqui a Hakozaki explica pro ferreiro que eles só podem usar a munição que o Yusuke produziu. E por isso todos devem se abrigar e levar os feridos para um lugar seguro. A Yuka até faz pose para acalmar todo mundo e só agora que o Yusuke percebe que ela mudou de classe. Eles decidem usar a devoradora de orcs para matar todos os orcs que se aproximam. Alguns soldados se voluntariam para ajudar, porque a Hakozaki foi legal com eles antes. O Keita fica se gabando pros soldados e imagina que a Shindo ia dizer se visse ele agora. Mas ela tá meio ocupada agora se escondendo da rainha orc. Bom, eles decidem invadir o castelo onde os orcs ficam e o Keita avança direto sem nem pensar no plano de ataque. Só que enquanto todos estão lutando, um terremoto enorme começa e os sacerdotistas já acham que deve ser o deus da ilha furioso. O vulcão então começa a entrar em erupção e começa a cair lava pra todo lado. Tá tudo horrível, mas pelo menos isso ajudou a distrair os orcs e alguns mercenários aproveitam para dar um ataque surpresa neles. Enquanto todos tentam salvar o máximo de pessoas feridas, a Yoyu tem a ideia de sair correndo para dentro de casa e ficar presa lá. E para piorar, tem pedras de fogo caindo do céu e acertando o pessoal. Uma delas acaba acertando o Keita, que morre, e o Yusuke fica pistola e carrega ele igual um saco de batata. Enquanto isso, na luta da Shindo, ela se distrai e leva um golpe direto e acaba morrendo. A rainha orc ainda joga ela no lago para ela não ressuscitar. E lá no mar ela consegue perceber que a maré tá recuando muito mais do que o normal. Isso é claramente um sinal de tsunami, mas ela não consegue avisar o Cantil para sair dali. O cara continua lutando com a rainha. Não demora muito para a onda gigantesca começar a se formar e a Yana decide que é uma ótima hora para começar a cantar uma música, já que tá tudo indo pro ralo mesmo. Mas não é qualquer canção que ela canta não, e sim uma que retrata a tragédia que acertou aquela ilha há 800 anos atrás. Enquanto ela canta, o fim do mundo acontece e o pessoal começa a levar pedra de fogo na cabeça. Alguns são pegos pela onda gigante e outros caem na lava, mas nesse cenário de destruição, vemos que a Yoyu tá viva e mesmo tendo um terremoto ela conseguiu escapar pelo subsolo num carrinho de mina. Ela sai de dentro do castelo e encontra o Yusuke e o Keita, e os moradores estão com medo porque nunca vão conseguir se recuperar da tal fúria do deus da ilha. E o Yusuke, vendo que não tem muito que possa ser feito, diz que queria destruir o castelo e assim mataria todos os orcs que estão lá dentro. Só que a Yoyu diz que é impossível, que aquele castelo é sagrado e além disso foi construído para aguentar qualquer desastre e por isso não tem um ponto fraco que eles possam acertar para derrubar ele. O Yusuke aceita a decisão dela e decide entrar no castelo para ver se consegue achar um lugar seguro, e o Keita comenta que ele parece uma máquina e não deve ser muito divertido viver assim. Mas a Yoyu pergunta para ele como ele consegue viver daquele jeito, e o Yusuke responde que ele só pensa no objetivo final dele e que mesmo quando não consegue cumprir alguma coisa, ele percebe que não pode ficar parado sem fazer nada. E ela concorda com isso. É nessa hora que a Yoyu e a Yana começam a chorar e as duas percebem que deveriam ter cumprido seus trabalhos como sacerdotisas da melhor forma, pois o povo da ilha começou a construir suas casas em lugares que não deveriam e elas acham que isso irritou o deus da ilha. Mas ao mesmo tempo elas decidem que se as casas estão sendo destruídas, elas não vão desistir assim tão fácil e vão unir todo mundo para lutar e reconstruir tudo de novo. E que o povo da ilha não vai ser derrotado por nenhum tipo de desastre. Só que ela esqueceu de incluir dragão na lista de desastres, porque é justamente um dragão gigantesco que desperta de dentro do vulcão. A rainha orc caiu no mar por conta da onda e lá ela relembra o seu passado, onde ela foi capturada por um mago encapuzado e jogada em um navio como prisioneira junto com seus filhotes. E no fim ela foi separada delas e acabou no fundo do mar, e é então que ela acorda e jura que não vai deixar que separem ela de novo da sua família. De volta pro Yusuke, ele vê o dragão, só que no momento ele precisa resolver o problema dos orcs primeiro, e parece que os monges que estavam ali do nada ficaram sem energia por algum motivo. O Yusuke traça um plano para eles chamarem a atenção dos orcs para um corredor apertado, só que pode dar ruim eles ficarem cercados se não tomarem cuidado. O Keita joga a lança para chamar a atenção deles, mas ela bate no teto e não consegue acertar, mesmo assim um deles segue os dois. Mas ele dá uma paradinha, uma pensadinha e percebe o plano deles, porque eles estão mais cuidadosos desde que o vulcão começou a entrar em erupção. Eles tentam um plano B, que é se esconder e colocar uns figurantes para distrair os orcs, mas não dá certo e eles acabam morrendo. Fora isso, o Keita perde uma das suas pernas porque um orc comeu elas. E eles acabam notando que um orc estava carregando uma criança nas costas. Eles saem e contam isso para a Yoyu, que diz que aquela provavelmente é a próxima rainha, porque só os orcs fêmeas têm o cabelo e podem se tornar rainhas da tribo. Fora que eles se reproduzem que nem coelhos, uma rainha pode dar à luz a 100 novos orcs. E ela sabe disso tudo porque quando era menor
melhor ela ler um livro contando a história dos orcs e que lá ela aprendeu que eles têm sua própria linhagem e ela conseguiu aprender só com uma frase daquele livro e fica meio envergonhada quando o Yusuke pergunta qual foi a frase que ela aprendeu. Voltando pra Rainha Orc no barco, ela pretende levar alguns prisioneiros da ilha, mas ainda quer salvar os seus filhos, só que ela é parada pelo mercenário e os dois começam uma luta. De volta pro Yusuke, ele tá se preparando pra começar o plano C pra acabar com os orcs. O Keita elogia o Yusuke e o plano dele, o que deixa o Yusuke sem jeito, porque de acordo com ele odeia todas as pessoas igualmente, porque elas são muito parecidas com ele, e por isso ele sabe o quão horríveis elas são. Mas na visão do Yusuke, o Keita é totalmente diferente dele e do resto da humanidade, então ele fica confuso e deve odiar ele também, mas decide pensar nisso depois, porque a Yoyu do nada dá o início ao plano dele gritando a única frase que ela aprendeu no livro, que é Jorjão Gigante. Tá no anime isso aí, não tô inventando nada não. Agora dá pra entender porque ela tava com vergonha de falar, e a quinta série na mente do Keita faz ele começar a rir igual um doido ao ouvir isso. Mas isso é suficiente pra chamar a atenção dos orcs, e o Yusuke aproveita isso pra empurrar o carrinho, que além de estar cheio de lava, também tava com o Keita em cima. Isso dá tempo pro Yusuke pegar a criança com o orc e sair correndo ali com ela. A Yuki e a Hakozaki, que estavam sumidas há um tempo, ainda estão ajudando o ferreiro a terminar de fazer a munição, mas ele fica fraco assim como todos da ilha. Parece que a força vital deles está sendo sugada pelo dragão no topo do vulcão. De volta à luta do mercenário Tanzamer contra a Rainha Orc, ela consegue desarmar ele, e quando está prestes a dar o golpe final, ela é impedida pela Shindo, que aparece surfando em cima dela. Aparentemente ela conseguiu parar em terra firme, onde o corpo dela se regenerou, e agora ela começa a atacar a Rainha Orc, apesar da espada dela não conseguir machucar muito ela por conta da pele resistente dos orcs. De volta pro grupo da Yuka, ela consegue pegar a munição já pronta que estava inteira dentro do corpo de um orc. Ela joga pra Hakozaki, que pega a munição, mas a Yuka acaba sendo pega pela lava e morre fazendo uma referência ao Exterminador do Futuro. Esse anime é doido mesmo. Aí a Hakozaki e o ferreiro então recarregam a arma e se preparam pra atirar. E foi bem a tempo, porque a Shindo acaba morrendo pra Rainha Orc. E ela tava prestes a matar o Tanzamer enquanto a Shindo não revida, mas ele é salvo pelo tiro que acerta em cheio na Rainha Orc. As ondas fizeram com que o navio chegasse até a praia, dando alcance para Hakozaki acertar o tiro. Isso faz a rainha começar a morrer. Mas antes disso, ela pensa na família dela e diz que está indo salvar todos eles. Mas nessa distração, o Tanzamer ataca ela com sua espada, matando ela de vez. Só que o problema agora é que o barco está chegando na lava e isso vai matar todos os prisioneiros que a rainha tinha pegado. Só que o Tanzamer se sacrifica para parar o barco. De volta ao grupo do Yusuke, ele tá fugindo do orc. Em seus pensamentos ele diz que odeia os humanos, porque eles são os únicos seres que matam outros seres por puro capricho, ou por eles serem uma inconveniência para a humanidade, mas que agora o próprio Yusuke ia ter que matar os orcs, porque eles estavam sendo uma inconveniência para ele também. E então ele taca a criança orc na lava, e isso faz o orc maior ir até lá para salvá-la, mas o Yusuke acerta ele com o martelo, fazendo os dois caírem na lava, mas mesmo assim o orc continua dando sua vida para tentar impedir que ela morresse, e até mesmo dando um sorrisinho maroto no final. É uma cena bem triste, o próprio Yusuke não consegue aguentar e se pergunta se ele tá sendo fraco por causa disso. Depois disso, o Yusuke volta pra Aoyu e pro Keita, que pergunta se ele tava bem, mas ele logo muda de assunto. A Aoyu explica que houve um naufrágio há muito tempo atrás, e no navio estava a Rainha Orc. Ela aparentemente tinha sido prisioneira do navio, mas só ela sobreviveu porque chegou numa ilha sozinha. Talvez eles estivessem planejando vender ela, mas o Keita diz que talvez alguém possa ter mandado ela pra ilha justamente para destruir a ilha inteira. Como eles não têm como confirmar nada disso, a Aoyu diz que tem outro problema e conta pro Yusuke sobre a força vital de todo mundo estar sendo drenada. E o Yusuke decide subir até lá para enfrentar ele. Vemos que um dos moradores da vila tem marcas estranhas no rosto e parece estar por trás de alguma coisa. Vemos um pouco do passado do Tanzamer enquanto ele tenta impedir que o navio bata na lava. Ele aparentemente era um viajante, mas mesmo depois de viajar tanto, aquela ilha sempre será sua casa, e ele quer proteger ela com sua vida. De volta pro Yusuke, eles encontram um calvo, não, um careca, e mandam ele voltar pra vila pra se abrigar. E com isso eles partem pra cima do dragão. O Keita vai direto pro ataque com sua lança, mas na hora o dragão lança uma rajada absurdamente forte que mata ele na hora. Isso faz o Yusuke sair de fininho, ele dá no pé, ele sai correndo com medo e gritando, nem ferrando que dá pra matar aquilo. Mas enquanto ele corre, ele pensa um pouco e acha estranho que o dragão tá sugando a energia de todo mundo, mas tá gastando ela com esse ataque desnecessário que ele deu agora. O Yusuke pensa em ficar morrendo direto pra fazer o dragão gastar toda a energia e ficar inútil, mas ele percebe rápido que o dragão vai conseguir sugar a energia de todo
todo mundo da vila, antes mesmo dele ficar inútil, então ele muda de ideia. Enquanto desce a ladeira, ele pensa que o melhor plano é levar todo mundo pra longe da ilha, porque a magia de drenagem tem mais força se o alvo estiver perto do conjurador. A Yana, do outro lado da ilha, percebe que talvez tenha algum mago poderoso usando uma magia e controlando o dragão, mas não tem como o Yusuke saber disso. Só que, voltando pro Yusuke, enquanto ele corre, ele percebe que o careca que eles encontraram antes ainda não saiu ali da montanha, e sem perguntar nada, o Yusuke só segura o Kala e leva ele pra longe pra salvar a vida dele. Mas no meio do caminho, o careca se entrega, dizendo que ficou surpreso que o Yusuke descobriu que ele na verdade é o mago que invocou o dragão. Rapaz, aí quando o Yusuke escuta isso, ele para de correr e fica em choque, porque o careca acabou de se entregar pra ele. Ah, bicho burro, né? E o careca fica em choque também porque ele achava que o Yusuke já tinha descoberto que ele era o mago, mas o Yusuke não fazia ideia, então o careca só se entregou de graça mesmo. Bom demais, né? Depois da confusão, o Yusuke tenta enfrentar ele, mas acaba morrendo pra magia do insta-kill, e o mesmo acontece com o Keita quando ele tenta ajudar. Mas logo eles revivem, só que o cara, percebendo que é inútil matar ele, só usa uma magia de gelo pra manter eles congelados ali e vai atrás das sacerdotistas. Ele quase acerta a Oyu, mas erra a magia por pouco. Ela começa a fugir dele e descobrimos que o nome dele é Raji. E ele, além de ser um prodígio também, foi ele que deu a ideia de construírem as casas em locais sagrados. Ela pergunta por que ele fez tudo isso, mas o Raji só ataca ela com uma bola de fogo e prestes a morrer, ela lembra que toda essa guerra com os orcs foi em vão, já que o culpado estava no meio deles esse tempo todo. Mas é nessa hora que ela é salva pelo Yusuke, que chegou rapidão lá, e o cara já chega bloqueando o ataque. Então ele faz um pedido pra ela quando eles fogem, e ela já acha que ele tá querendo lascar um beijão nela, mas na verdade ele pede pra ela combinar a magia dela com a dele, pra poderem amplificar a magia de voz da Oyu e assim paralisar o Raji, mandando ele não se mexer. Com isso o Keita consegue acertar ele com a lança, só que mesmo assim o Raji consegue se mover pra defender o ataque e foge dali. O Raji consegue fugir montando em um dragão roxo, mas ele deixa cair uma poção estranha que nem mesmo a Oyu sabe o que é. Porém o Keita se lembra que já viu uma coisa que tinha a mesma cor daquela poção e leva até eles a pedra onde o Raji estava escondido antes. E lá tem um círculo mágico. A cena vai pra Yana. Ela sentiu que a energia da magia da drenagem mudou e, seguindo o rastro dessa magia, ela encontra outro círculo mágico e diz que precisam apagar ele agora, mas ela diz que existem 6 círculos mágicos espalhados pela ilha que dão a força para essa magia da drenagem funcionar, mas que se a energia da magia mudou, significa que alguém apagou um dos círculos, e ela logo desconfia que foi a Oyu que apagou um deles. Eles até pensam em seguir no rastro da mana para encontrar os outros círculos, mas o figurante do cabelo roxo é muito bom com os mapas e usando um conhecimento bom, conhecimento esse que ele teve desde que chegou na ilha. Junto com a posição desse selo, ele consegue traçar uma rota para onde todos os outros selos estão. Com isso eles conseguem apagar todos os selos e cancelar a magia da drenagem. O dragão também retorna pro centro da montanha e o vulcão se acalma, achando ficar aliviada porque tudo finalmente acabou. Por fim, eles fazem um enterro pro Tanzammer e o Yusuke agradece ele pela ajuda. Eles, enfim, depois de tudo isso, conseguem finalmente fazer o festival e fazer a cerimônia dos bufos que a missão do GM pedia. A Oyu diz que agora eles vão levar os ensinamentos dos heróis para as futuras gerações e se despede do Yusuke, dizendo que se ele fosse ficar naquele mundo com ela até se aposentaria e iria casar com ele. Isso deixa ele todo sem graça e o Keita ainda chama ele de virgão. A Yuka se pergunta por que do nada todas as garotas desse mundo gostam do Yusuke, e a Hakozaki diz que deve ser porque ele trata elas como humanos, diferente de como ele tratou o grupo dele antes. E então vamos lá pro oceano. O Cantil tá à deriva procurando um jeito de voltar pra ilha. É aí que ele vê o Raji voando lá no céu. O Raji até tira onda com a cara dele, falando que agora ele tá no fundo do poço. Mas é aí que tanto ele quanto o dragão dele são perfurados por uma magia, e quem lançou essa magia foi a maga Fatina, a mesma que salvou a Yuka, e parece que o Cantil já ouviu falar dela. E aí voltamos pro Yusuke, só que ele já tá no mundo real, e depois deles cumprirem a missão, o Keita acaba fazendo a pergunta pro GM. E ele pergunta qual era o objetivo do Raji, e o GM responde que ele queria reviver o dragão. Isso faz o Yusuke lembrar da visão que eles tiveram antes em Tóquio, sendo atacada por bestas no futuro, e uma delas era esse dragão, ou seja, eles conseguiram impedir uma das bestas. O Yusuke fica pensando no quanto ele não se importava se Tóquio fosse destruída, mas depois de ver o sacrifício do Tanzammer, ele percebeu que quer lutar também por aquele lugar. Nessa hora, pum, GM aparece pra ele e diz que a próxima pessoa que ele encontrar será o 6º membro do grupo deles. Então ele recebe uma mensagem de alguém conhecido, e quando chega no lugar, encontra uma garota loira falando inglês com ele. How are you, bro? Essa garota se chama Glenda, ela é uma cinegrafista que viaja pelo mundo pra pegar cenas pra fazer um filme independente. Ela ficou sabendo do outro mundo por conta de 4 outras pessoas que postaram na internet sobre terem ido pro mesmo lugar. O Yusuke pensa
parece que os 4 podem ter sido o resto do pessoal do grupo dele. Mas a Glenda diz que eles são de países diferentes, menos a japonesa, pela descrição que a Glenda dá. O Yusuke logo percebe que ela tava falando da Yuka. Por já saber disso, ela não fica muito surpresa quando o Yusuke fala que ela vai se juntar ao grupo deles. Mas ela diz que só se interessa por mulheres de qualquer forma e era apaixonada por uma das jogadoras que veio da França. Mas que essa jogadora aparentemente morreu de ataque cardíaco e o Yusuke suspeita que foi porque ela falhou em uma missão. A Glenda diz que tentou contactar os outros jogadores, mas esses também não respondem a ela, e o Yusuke já presume que eles morreram também. A Glenda convida o Yusuke para fazer um filme recontando as histórias deles no outro mundo, para talvez assim chamar a atenção de outros jogadores quando eles postarem na internet. Ele chama a Shinda e a Hakozaki, além dos amigos figurantes dele, que ficam zoando o Yusuke porque ele trouxe 2 garotas, e então eles começam a gravar. O Yusuke até se fantasia de GM, eles até que atuam bem, e quando eles dão uma pausa das gravações, a Shindo pede pro Yusuke pagar ela, porque ela é uma modelo profissional e não quer trabalhar de graça, mas o Yusuke diz que não vai pagar porque é pelo bem da missão. Mas ela diz que nesse caso ele vai ter que obedecer um pedido dela então, e tem que ser qualquer coisa que ela pedir. Ela pede pra ele ser menos formal quando estiver com elas, porque com amigos no mundo real ele é bem tranquilo, mas no grupo com as garotas ele é bem mais frio. Depois de alguns dias eles terminam as gravações do filme, algumas pessoas até comentam dizendo que já visitaram esse mundo, mas a cena corta pra eles indo falar com o GM. Lá a Glenda recebe a classe de guerreira de machado e agora temos 4 guerreiros no grupo, fora a Hakozaki, que subiu de classe quando matou a rainha Orc com a flecha, e agora ela é uma guerreira de elite. Ela só não tinha tido tempo de contar isso e guardou a armadura porque era pesada, mas os status dela aumentaram muito. Dessa vez o GM dá 2 missões pra eles e pede pra eles escolherem uma. A missão A é mais complicada, mas tem mais tempo pra completar, já a B é mais simples, mas com menos tempo. O Yusuke dá uma pensada e lembra da missão dos prisioneiros e como ela parecia simples, mas eles passaram uns bons episódios tentando descobrir o que era pra fazer, então ele prefere escolher a A por terem mais tempo, mas o Keita acaba falando no lugar dele e escolhe a letra B, o que deixa o Yusuke pistola. Eles então voltam pro outro mundo e decidem ir até a Cavell pra ver como ela está. Só que se passaram mais de 17 anos desde a última vez que eles vieram e a Cavell já foi de arrasta faz tempo, e quem recebe eles é a filha dela, que antes eles viram ela bem pequenininha, mas ela conta que viajar com eles foi a maior realização da vida da mãe dela, e dá uma carroça pra ajudar na viagem deles. Ouvir isso deixa o Yusuke triste e faz eles se lembrar da Cavell e dos momentos que passaram juntos. Eles continuam indo em direção à missão e acabam perdidos em uma floresta enquanto procuram pela vila onde vai ser a missão, e eles percebem que a Glenda tá falando japonês bem pra caramba e acham estranho porque ela só conseguia falar inglês no mundo real. Eles tinham que usar o tradutor do celular pra entender o que ela fala, mas a Glenda diz que tá falando inglês como ela sempre faz, e todo esse tempo ela ouviu eles falando inglês também. Basicamente aquele mundo faz com que sempre você escute as pessoas falando a sua língua nativa. Eles encontram Globin no meio do mato e achando que ele era fraco, o Keita decide lutar sozinho pra ganhar experiência, mas acaba morrendo pra ele. Nem mesmo Yusuke e a Shindo conseguem vencer esse Globin, e a Hakozaki e a Yuka percebem que elas estão sendo inúteis ali. É então que a Glenda entra na briga e derrota ele com um golpe como se não fosse nada. Eles percebem que esse Globin é Rank D, e isso não é normal, porque os Globins geralmente são Rank F, que é bem fraco. Porém, mais estranho que isso é que tem alguém nos arbustos observando eles. Ao perceber isso, a Glenda vai procurar por quem quer que seja, e todo mundo acaba se separando na floresta. Ela e a Hakozaki se encontram e acham um cemitério com uma cabana no meio. Dentro dessa cabana está uma garota, que é a mesma que estava observando eles. A Hakozaki consegue conversar com ela e acalma a garota, e depois que todo o resto do grupo se reúne, ela conta a história dela pra eles. Ela diz que se chama Zesbi e que correu porque ficou com medo que eles fossem da vila de Zagroff. A Shindo diz que é pra lá mesmo que precisavam ir, então a Zesbi aponta pra uma montanha que a Glenda disse um monólito. Nessa o Keita já pergunta se eles vão ter que escalar tudo aquilo mesmo. O Yusuke pergunta se a Zesbi pode levar eles pra vila, mas a Glenda diz que é melhor não, porque a garota ficou com medo deles achando que eles eram alguém da vila, então provavelmente ela fugiu de lá. Eles passam a noite com ela e a Glenda fica preocupada porque ela é muito nova e tá vivendo ali sozinha, mas manda um papo torto que só ia se interessar por garotas como ela quando ela fizer 18 anos. Glenda diz a Hakozaki que ela só se interessa por mulheres, mas que ela não precisava se preocupar porque ela não vai dar em cima dela. Mesmo assim, ela diz que a Hakozaki fica fofa quando tá com vergonha, e a garota não sabe o que responder depois disso. Só que do nada a Hakozaki dá um grito e perto dela aparece um homem com um bicho estranho grudado na cabeça. Ele parece um zumbi e tenta atacar a Hakozaki, mas a Glenda protege ela. Só que o mais estranho é que a Zesbi chama ele de papai. O Yusuke, vendo toda aquela cena, diz que conversou com outro jogador em um fórum e ele diz que tinha um monstro tipo parasita
parasita que entrava no corpo dos seres vivos e a única forma de matar é queimando o parasita junto com o hospedeiro. A Zesbi pede pra eles pararem porque é o pai dela, mas o Yusuke pede desculpa e diz que no momento que o parasita pegou o pai dela, ele já foi morto e não pode deixar que o grupo dele morra por conta disso. Eles atacam o pai da garota e a Hakozaki trava na hora de dar o golpe final e acaba morrendo, mas o Yusuke consegue matar ele e por fim a Yuka coloca fogo nele pra matar o parasita. Depois da luta, a Zesbi fica em choque com tudo aquilo e a Glenda tem memórias do que talvez seja o pai dela, que parecia ser alcoólatra, mas ela não tem muito tempo pra pensar porque a Zesbi acaba desmaiando. Eles levam ela pra uma cabana e lá o Yusuke dá uma bronca na Hakozaki porque ela não conseguiu dar o golpe final, já que agora os monstros estão mais fortes. Ela vai ter que aprender a lutar. Mas a Glenda defende ela e diz que mesmo que estivessem possuído por um parasita, ele ainda era humano e a filha dele estava vendo tudo aquilo, então não era algo fácil de se fazer. O Yusuke se sente mal por isso e diz que se ela sentir que não consegue fazer algo, ela pode pedir pra ele que ele vai fazer no lugar dela. Até porque ele já matou alguém e tá com sangue nas mãos, só que a Hakozaki fala que não importa porque ela não quer mais ver ninguém morrer. E não faz diferença se ela matar outra pessoa, só que a Glenda de novo consola ela dizendo que existem tarefas certas para cada tipo de pessoa e ela não precisava se esforçar para fazer uma tarefa que ela não sentia bem fazendo. Depois de acordar, a Zesbi decide levar eles até uma passagem secreta para entrarem na vila de Zagroff, apesar deles não entenderem muito bem porque ela mudou de ideia agora. Eles só concordam que deve ter sido por conta da luta do dia anterior. Eles entram por uma caverna subterrânea e é um lugar bem perigoso, cheio de penhascos e monstros fortes. O Keita tenta sair no soco com alguns, mas o grupo só deixa ele se virar sozinho com os morcegos na caverna e ele volta todo ferrado. Eles param para descansar e a Zesbi explica que o pai dela estava numa jornada da esperança. Basicamente, como os monstros estão ficando mais fortes e as colheitas da vila estão piores, o líder da vila decidiu mandar algumas pessoas para fora para buscar recursos ou um novo lugar para viver, e o pai dela era uma dessas pessoas. O pai dela tentou convencer o líder da vila de que essa ideia da jornada não ia dar certo porque era basicamente mandar a gente para morrer e ter menos bocas para alimentar na vila. Mas o líder usou isso como desculpa para mandar ele embora de lá, e com isso a Zesbi ficou sozinha com o irmão, já que a mãe dela ficou doente. Então ela decidiu fugir da vila para trazer o pai dela de volta, só que quando ela encontrou com ele, ele disse que ela seria executada por tentar trazer ele de volta. Então ele mesmo voltou para a vila para tentar convencer o chefe a não executá-la, só que aí quando ele voltou já estava com parasita. O pai dela tinha um amigo chamado Dan que saiu junto com ele, mas ela falou que nunca viu esse cara porque ele partiu procurando um novo lugar chamado Eden. A Zesbi decidiu voltar para a vila agora com o grupo do Yusuke, porque mesmo podendo ser executada, ela ainda precisava avisar a mãe e o irmão dela sobre o que aconteceu com o pai deles. Recapitulando, a missão que eles pegaram é impedir que a vila de Zagroff seja destruída, e eles têm 30 dias para isso. Eles finalmente chegam depois da Zesbi checar se a barra estava limpa para eles entrarem. Na vila, eles encontram Flock, o vizinho e amigo de infância da Zesbi. Além disso, vemos uma garota andando por aí com seus dois guarda-costas. Ao chegar na casa da Zesbi, eles descobrem que a mãe da garota também morreu por conta da doença, e isso deixa a garota ainda mais triste. E o pior é que o irmão dela também ficou em choque depois de ver a mãe morrer. O Yusuke e a Glenda não conseguem ficar vendo aquilo e decidem sair para descobrir mais sobre a vila. Enquanto andam, a Glenda diz que está surpresa porque o Yusuke não aguentou ficar lá dentro, porque ele parecia ser o mais inabalável. Mas ele diz que de certa forma sente um pouco de arrependimento, porque se tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez pudesse ter curado a mãe dela com a magia dele. Mas a Glenda diz que ele não deve pensar assim, ou nunca vai conseguir parar de pensar nisso. Mas é então que eles esbarram com aquela garota de antes. Ela se apresenta como Iris e pergunta o que eles vieram fazer ali, porque a vila não precisa de heróis, já que o avô dela é que é o chefe da vila, e vai resolver todos os problemas do lugar. De volta à cabana do Zesbi, o Flock diz que é irmão do Dan, o aventureiro que tá procurando um novo Eden, e o garoto tá pistola com o líder da vila, porque ele se acha muito importante, mas nunca sai da vila. E todo mundo que tenta se opor a ele, ele manda pra morrer pra fora da vila. Voltando pro Yusuke, ele foi levado pro chefe da vila, e o cara tenta mandar o papo pra eles, que a vila é tranquila e não tem nada de errado. Mas o Yusuke acaba deixando escapar que contaram pra ele sobre os ataques dos monstros e pergunta se eles podem ajudar a defender a vila. Só que isso foi um erro, porque ao invés de responder a pergunta, o chefe da vila pergunta quem foi que contou isso pra eles. O Yusuke tenta pensar em alguma outra história pra não ter que mencionar a Zesbi, mas aí eles fofoca tudo pro avô dela, e o chefe ainda diz que se sente mal por ter separado a garota do pai dela, e diz que tem um plano secreto pra lutar contra os monstros e quer mostrar isso pro Yusuke. Mas é claro que era uma armadilha, ele consegue trancar eles em uma sala e diz pra vila que os heróis são uma ameaça maior do que os monstros, e que ele sabe que não adianta matar eles, então vai deixar eles trancados ali pra sempre. Já na cabana da Zesbi, o grupo tá começando a dar falta do Yusuke e da Glenda, mas não tem tempo pra pensar não, porque o líder da vila logo chega lá.
Ele não sabia que tinha mais heróis, então ele age todo gente boa na frente deles e diz que o Yusuke tá na mansão dele comendo do bom e do melhor e convida eles pra ir pra lá. Além disso, ele mente dizendo que perdoou a Zesb por causa do pedido dos heróis. Mas assim que o grupo da Ashindo sai em direção à mansão, ele já manda os guardas capturarem a garota. E enquanto os heróis seguem ele até a mansão, eles passam por uma ponte. Então ele corta as cordas da ponte, deixando eles pendurados. E diz que embaixo deles tem um pântano sem fundo, e se eles caírem não vão conseguir mais voltar. Eles não ficam pendurados por muito tempo, porque a Ashindo consegue usar uma magia de vento para afastar o líder da vila, e assim eles conseguem escapar da ponte. Só que aí eles escutam um som muito alto. Na verdade, todo mundo da ilha consegue escutar, e eles acham que pode ser um monstro forte atacando. Os guardas capturaram a Zesb e o Flock decide que vai salvar ela mesmo que expulsaram ele da vila. Porque se o irmão dele foi procurar esse tal de Novo Éden, então ele também deve tentar achar esse lugar e levar a família dele junto pra lá. A Ashindo e os outros levam o líder da vila amarrado até a mansão dele pra tentar liberar o Yusuke. E no caminho eles encontram alguns moradores da vila que acham estranho o líder deles ter sido preso pelos heróis. E o líder tenta mentir dizendo que eles capturaram ele e pede ajuda pro povo pra escapar. Mas aí que os guardas chegam com a Zesb, logo atrás deles vem o Flock que tenta libertar a garota. Ele sozinho consegue solar os guardas, mas ele é pego e começa uma confusão com os heróis tentando impedir eles de machucar o garoto. E os moradores da vila mandando os heróis irem embora, mas quando a mãe do Flock chega e protege ele, o garoto começa a expor as verdades da vila, de que todo mundo que desobedece o líder é mandado pra fora e por isso todos seguem ele por medo. Mas então eles são interrompidos por outro rugido bem alto e mais uma vez o líder da vila manda eles capturarem Flock e a mãe dela. Só que vendo tudo isso, o Keita fica pistola e finalmente dá um soco bem dado na cara do líder e depois ainda sai na porrada com todo mundo ali, dizendo que se o líder dele não levar eles até o Yusuke, ele vai matar ele ali mesmo, nem se importando com a experiência que ele perdesse e machucar os humanos. Só que quem tava vendo isso era a Iris. Quando eles entram na mansão, ela avisa que jogou a chave da masmorra em um poço e agora eles não vão mais conseguir libertar o Yusuke e a Glenda. De volta ao grupo da Zesb, ela agradece o Flock por ter salvado ela e o garoto manda ela voltar para buscar o irmão dela, enquanto ele vai tentar ajudar os heróis. Mas é aí que um terremoto começa e um monstro enorme aparece do lado de fora. O Flock consegue avisar o grupo sobre o ataque, só que esse monstro quebra uma das muralhas da vila e vários outros monstros começam a invadir também. Todos se preparam para lutar e do nada o Yusuke aparece saindo do chão. Ele e a Glenda conseguiram escapar cavando um buraco no teto que por algum motivo era de madeira. Eles percebem que tem muitos monstros de nível alto entrando e vai ser difícil lutar com eles, e o Flock vai para a vila para tentar trazer os moradores para a mansão em segurança. Eles acham um poço por onde talvez tenha uma rota de fuga para fora da vila e a Hakozaki se oferece para pular lá e descobrir se dá para passar mesmo, já que com a armadura dela ela aguentaria a queda e mesmo se morresse eles ainda poderiam achar ela, e que não se importaria de sacrificar uma das peças, dando até uma olhadinha pro Yusuke quando fala isso. Então ela pula e morre mesmo, mas quando ela revive eles conseguem achar a localização dela e com isso eles começam a preparar uma forma de ajudar o povo a descer. Mas não dá tempo porque o monstro começa a atacar e lançar ataques de ácido que mata uma galera. Flock consegue encontrar a Zesb no meio de tudo aquilo, mas descobre que a mãe dele morreu para salvar a garota e o irmão dela. Só que ele não perde tempo pra luta agora e corre com eles até o poço por onde todos escapam. Na hora da descida, a Iris acaba caindo, mas acaba sendo salvo pela Hakozaki. E vendo isso, o pai dela pede desculpas por tudo que fez, mas a Hakozaki só manda ele ajudar os outros a descer. Quando o Yusuke e o resto do grupo iam descer, os monstros destroem a corda e isso força o Keita e a Yuka a pularem dali de cima mesmo. Mas antes de pular, o Yusuke dá uma olhadinha assim e percebe que esses monstros parecem estar sendo controlados por alguém, mas diferente dos orcs da ilha, esses aí só querem destruir a vila mesmo e não as pessoas. Mas ele não tem tempo pra pensar e só pula no poço também. Depois de caminhar por umas 6 horas, eles saem da caverna, e como eles ainda estão vivos, significa que a missão ainda não falhou. Ou seja, eles precisam proteger esses cidadãos da vila, e aí eles reclamam que as pernas dela estão doendo, e o Keita se oferece pra carregar ela. Eles continuam andando lá e encontram um caminho que parece ter sido feito por pessoas, e o Yusuke e a Glenda vão investigar se não tem mais monstro nesse caminho. O Keita até pensa em ir também, mas a eles não larga do pé dele. Eles encontram um acampamento e mesmo não sabendo quem esteve ali antes, ainda pode ser útil para eles esconderem por enquanto. Enquanto isso, a Zesb conversa com o resto do grupo e explica que o pai dela na verdade era apenas um pai adotivo dela. Mas mesmo assim o coroa ainda cuidou dela com todo carinho e ela ainda fica triste em pensar que ele morreu. O líder da vila, que agora não é líder mais de nada, então vamos chamar ele de Cos, que é o nome dele, se pergunta o que ele tem que fazer daqui pra frente e o Keita
diz que ele ainda tem a Iris junto com ele, então ele deveria pensar mais nela, e o velho só concorda. Só que mal sabe eles que enquanto conversam, tem vários Globins observando os arbustos. Enquanto o grupo do Yusuke encontra outro grupo de aventureiros, o pessoal que tá junto com o Keita é atacado pelos Globins. E mesmo com um pouco de dificuldade, eles conseguem lutar de igual para igual com eles, menos a Yuka, e por isso o Keita pede para ela fugir de lá com as crianças. A Shinda e a Hakozaki se unem para matar os Globins, com uma sendo a espada e a outra o escudo. E no meio da luta, quem aparece? O GM, e com isso a Shinda muda de classe para espadachim de elite e consegue solar vários Globins com facilidade. A Yuka continua fugindo junto com as crianças e quase morre para um Globin, mas é salva na última hora pela Glenda e o resto do grupo do Yusuke. E para melhorar a situação desses aventureiros é o Dan, o irmão do Frock, que fica todo feliz com o reencontro. Ele até reconhece a Zesby. Os aventureiros explicam que todos saíram na jornada da esperança, criaram aquele acampamento para se unirem. E eles jogam na cara de Cos que nada daquilo foi graças a ele. De noite eles escapam e finalmente comem bem depois de muito tempo. Zesby conta pro Dan sobre a morte do pai dela e o resto do pessoal da vila, mas o Dan diz que o que importa agora é que eles estão vivos e tem que seguir em frente agora. O clima ainda tá horrível entre os aventureiros e o Cos, e isso deixa eles irritada, mas o avô pede pra ela se acalmar porque a coisa já tá feia depois de tudo que ele fez. O Dan explica que ele não conseguiu abandonar os aventureiros que precisavam de ajuda dele e por isso ficou ali pra caçar e colocar comida na mesa deles. O Keita, ouvindo isso, pergunta se já não cumpriram a missão, porque salvaram todo mundo, mas o Yusuke diz que o perigo não acabou, porque tem alguém controlando os monstros e provavelmente vai vir atrás deles. Então a única forma de garantir a segurança deles ou é matando quem tá controlando os monstros ou levando todo mundo para esse tal de Novo Éden, que é uma lenda antiga da vila que fala sobre um lugar seguro onde todos podem viver em paz e sem se preocupar com qualquer necessidade. Só que o Cos interrompe a conversa e explica que tem mais de uma parte dessa lenda, que eles mantiveram em segredo o pessoal por todo esse tempo, que basicamente diz que apenas aqueles que optam pela morte podem chegar ao Novo Éden. Isso deixa o Dan ainda mais com raiva, porque o líder realmente enganou eles, mandando eles pra morte garantida, que tudo aquilo não passava de uma lenda. Só que a Zesby diz que é mentira e o Novo Éden existe, porque os pais originais delas disseram que já estiveram lá. O Yusuke diz que de qualquer forma a vida deles já era, então não tem como voltar, e eles precisam encontrar algum lugar que seja totalmente seguro para deixar os aldeões e poder cumprir a missão. Enquanto eles planejam passar por um acampamento de Globins, a Zesby decide buscar um cobertor para Iris, mostrando que mesmo depois de tudo que fizeram, ela ainda consegue ser gentil com a garota. Já o Frock não entende porque ela faz isso. Os aldeões estão começando a ficar com mais medo e cansados, então o grupo precisa ficar parando várias vezes. Até que enfim eles chegam no acampamento dos Globins e decidem atacar. A Iris pergunta se o Keita vai junto também, e ele fala que tá quase virando o irmão mais velho da garota e diz pra ela que ele vai também. Porém que vai voltar ainda mais forte. Isso deixa a Shin de surpresa, porque não sabia que o Keita se dava tão bem com crianças. Mal ela sabe que ele passou a vida toda cuidando do irmão mais novo. Eles chegam ao acampamento dos Globins e se preparam para atacar. No começo o plano era atacar os Globins enquanto eles dormem, mas eles logo percebem que era tudo uma isca e mais Globins saem dos arbustos. A Glenda era filha de um ex-militar que sofria com PTSD da guerra e por isso se entregou à bebida. O cara tava tão louco que mostrava fotos de cadáveres do campo de batalha pra filha, dizendo que ela deveria idolatrar ele por ter lutado para salvar o país onde eles vivem. Só que ela fugiu de casa, porque quando ela disse que gostava de garotas e não queria ter filhos, o pai dela apontou um fuzil pra ela, e aquilo foi a gota d'água. Desde então ela viaja pelo mundo sem se preocupar com mais nada. Elas são interrompidas pela Iris, que diz que não consegue encontrar o avô dela. Então a Yuka aparece e mostra que enquanto eles estavam patrulhando, encontrou o avô da garota morto no chão com um golpe no coração, e parece que alguém do grupo matou ele. A Glenda interroga os aventureiros, e o cozinheiro diz que mesmo que não gostando do cara, não adiantaria de nada esfaquear o cara do nada. No dia seguinte o Yusuke e o pessoal conseguem dominar o campo dos Globins, e a Iris pede pro Keita procurar quem matou o avô dela e se vingar dele. Eles começam a arrumar um acampamento para abrigar todo mundo, e a Glenda ainda suspeita do cozinheiro, mas no momento o Yusuke tá pensando em outra coisa. Ele percebe que naquele lugar eles quase não gastam mana e parece que é o cemitério onde eles acharam a Zesby antes. E quando tudo isso acontece, o Cantil observa de longe e diz que precisava se apressar. O Keita ficou de babado das crianças, e a Iris diz que já viu um aventureiro voando de dragão e que talvez eles possam usar um desses dragões para não ter mais que andar. Só que aí a Glenda chama todos e diz que já descobriu quem matou o Cos, e a pessoa que fez isso foi o cozinheiro, porque antes mesmo da Glenda anunciar como líder da vila, ele morreu. E o cozinheiro já sabia que ele tinha sido esfaqueado, então ele confessou o crime. A Iris fica com raiva ao saber disso, mas todos decidem deixar ele isolado em uma cabana por enquanto. Só que a Glenda fica se perguntando por que matar o cara agora, já que o cozinheiro mesmo diz que eles
não ganhariam nada com isso. O Yusuke sugere que eles abandonem o cozinheiro, porque não podem ficar perdendo tempo com ele. Mas a Glenda diz que ainda não tem certeza do que fazer, só que eles são interrompidos pela Iris, que vai em direção à cabana onde tá o cozinheiro, e o Keita já logo pensa que a garota vai matar ele. Só que quando ele chega lá, a garota já foi infectada pelo mesmo parasita que infectou o pai da Zesbi. A Iris ataca o Keita, e o Yusuke entra na cabana logo atrás, já sacando sua faca pra matar a garota. A Hakozaki tenta impedir ele, só que ele fala que já avisou que esse é o trabalho dele no grupo e manda ela sair da frente. Só que então, num piscar de olhos, o Keita corta a cabeça da Iris com sua lança e pergunta por que isso tinha que acontecer com ela. Eles queimam o corpo da garota junto com o parasita e a Hakozaki não consegue parar de chorar vendo aquilo, e o Keita tá bem abalado com o que ele fez. Mas o Yusuke se pergunta como ela conseguiu ser infectada, sendo que ela nunca saiu de perto deles. No dia seguinte, todos terminam de prestar as homenagens à garota, mas parece que assim como foi na ilha da missão passada, as pessoas estão ficando fracas sem motivos. Parece que alguém tá usando magia de drenagem neles de novo. A Shindo percebe que o Keita ainda tá bem mal e decide acalmar ele. Eles conversam um pouco e prometem que vão todos sobreviver juntos e não vão morrer de forma injusta. E diz pro Keita que logo ele vai voltar a ver o irmão dele de novo. Isso deixa ele feliz e eles até planejam ir pra praia juntos depois que voltarem pro mundo real. A Zesbi fala pro Yusuke que ela teve uma lembrança de onde pode estar o novo Eden, mas o Yusuke fica com receio de sair por aí só usando uma lembrança como base. Ainda mais porque o cara que invocou o dragão pode estar solto por aí, pronto pra atacar eles. Só que mais uma vez os Globins aparecem. Eles conseguem trabalhar juntos pra lutar contra os Globins e alguns outros monstros que aparecem. Mesmo com o irmão da Zesbi caído no meio do campo da batalha, eles conseguem fugir e matar todos os monstros. Mas quando tava tudo calmo, um Troll aparece e devora tanto a Shindo quanto a Hakozaki, que tentou salvar a amiga. Ele leva uma rajada de vento na cara e sai correndo, mas o Keita vai atrás pra não deixar ele fugir. A pessoa que lançou a rajada do vento foi o Cantil, que finalmente chegou onde os heróis estavam. Eles voltam pra cabana e lá eles percebem que o Cantil envelheceu bastante, mas ainda tá conversando. A Yuka até fica gamada no velho. Ele conta que foi salvo pela feiticeira Fatina e a Yuka diz que já conheceu ela também. O Cantil conta que se tornou aprendiz dela e vem treinando feitiçaria há 17 anos. E quando o Keita pergunta sobre Raji, o bispo dragão que eles enfrentaram, o Cantil fala que ele morreu e que o objetivo desses bispos é trazer o dragão de volta à vida, e isso seria o fim da humanidade. Por isso os feiticeiros existem para impedir que isso aconteça. Ele foi enviado para lá porque a Fatina sentiu a presença de um bispo dragão naquela vila. E além disso, alguns meses atrás, um meteorito contendo muito poder mágico caiu perto da vila. E o Yusuke, percebendo que era isso que estava fazendo eles gastarem menos mana, além de ter sido o motivo dos monstros estarem ficando mais fortes, esse bispo está drenando a força de várias vilas para conseguir mana pro ritual do sangue dele, o que vai libertar o dragão. Então o Cantil dá a eles algumas sementes que podem suprimir esse poder mágico do meteorito, deixando os monstros mais fracos de novo. Isso também diminuiria o poder mágico do grupo, só que a magia não tem sido muito útil para eles, então para eles tanto faz, tanto fez. O Yusuke planta a semente e eles se preparam para ir matar o Troll que devorou a Shindo e a Hakozaki, mas antes o Cantil conta uma história para eles de como eles mataram o bispo dragão que estava no reino de Deok, o mesmo reino que o grupo do Yusuke invadiu junto com a Cavell no passado. O plano desse bispo era criar uma guerra e usar várias vidas perdidas durante a guerra para fortalecer o dragão. Porém, a Fatina invadiu o palácio e facilmente derrotou o mago usando uma coruja gigante para matar o dragão, e dá pra ver que ela é absurdamente forte. De volta ao presente, o Yusuke acaba exagerando com a magia de criação e faz um pé de feijão enorme com aquelas sementes. O Keita até pega algumas frutas para viagem, porque agora eles vão atrás dos círculos mágicos que mantém a magia de drenagem ativa. A Glenda decide que vai ficar para trás porque quer verificar uma coisa, e Frock promete que vai salvar a Zesbi não importa o que aconteça, e a garota diz que se o irmão dela morrer, ela vai ficar sozinha no mundo, mas o Frock conforta ela. O grupo do Yusuke consegue encontrar o Troll. O Keita, cheio de ódio, avança pra cima dele, mas acaba morrendo. No meio da luta, a Yuka descobre que o ponto fraco do Troll é o olho dele, mas não consegue acertar outra flecha antes de morrer. No fim, o Yusuke quase morre também, mas é salvo pelo Keita, que revive e acerta uma lança na cabeça do Troll, assim libertando as garotas da barriga dele, já que estão de saco cheio de serem devoradas. Eles chegam até uma cachoeira e perto dela tem alguns pedaços de meteorito. Ele suspeita que se a história da Zesbi contou for verdade, e se o novo Eden existe, ele deve estar no topo dessa cachoeira, e além disso existem pessoas lá, deve ter bastante gente, e por isso é o lugar mais provável para o ritual do sangue acontecer. De volta à vila, a Zesbi desapareceu e o Frock acaba encontrando o irmão dela enquanto procurava, só que o irmão dela passou a viagem inteira sem falar nada, e isso por causa do trauma de perder a mãe. Só que agora ele voltou a falar, parece que
ele não se lembra de nada que aconteceu durante o caminho. Enquanto isso, o grupo do Yusuke consegue subir a cachoeira usando um pé de feijão que ele criou. O poder do meteorito fortaleceu muito a magia dele. Depois de muita dificuldade, eles conseguem finalmente subir, só que lá em cima não tinha nada. Isso quase faz o Yusuke desistir, até que ele se lembra que a lenda do Novo Éden dizia que apenas aqueles que estão dispostos a morrer podem chegar no Novo Éden. Então ele decide testar uma coisa e se joga de cima da cachoeira. Ele cai no lago, mas quando sai na superfície percebe que a lenda era verdadeira. Ele viu uma cidade e conversa com moradores de lá. Um deles inclusive era da vila de Zagroff, só que eles dizem que aquela cidade não se chama Novo Éden, e sim é uma cidade sem nome onde todos vivem em paz sem conexão com o mundo exterior. Mas de volta à vila, o irmão da Zasb fica confuso porque ele não consegue mais se lembrar de ter tido uma irmã, dizendo que nunca teve uma. Mas é aí que a Zasb olha pra ele com seus olhos vermelhos e diz que ele deve se lembrar dela, mas a Glenda aparece e impede ela, dizendo que confirmou o que suspeitava. Nesse tempo todo, a Zasb era o bispo do dragão. Após isso, vemos a Fatina contando sobre a história sobre como os dragões desceram nesse mundo durante os tempos antigos, só que um desastre fez com que eles fossem reduzidos a só 5, e o impacto desse desastre isolou um dos dragões lá no céu, e dizem que os fragmentos de meteorito que caem são fragmentos desse dragão, e eles estão aqui para acelerar o fim do mundo. De volta a Glenda, ela explica que começou a suspeitar da Zasb desde o começo, e conforme elas iam conversando, ela começava a notar mais e mais sinais de que tinha alguma coisa errada com a garota, mas como não tinha certeza de nada, ela ficou quieta. Mas dessa vez ela teve a confirmação que precisava, que foi a Zasb que colocou o verme tanto na Iris quanto no pai dela, e ela possuía o poder de manipulação de memórias das pessoas. E quando eles chegaram na vila, ela entrou antes no grupo para poder usar uma magia de alternar a memória de todos e assim fingir que sempre foi uma moradora da vila. E depois ela inclusive usou uma magia para manipular o cozinheiro e matar o chefe da vila. No início, Zasb tenta negar as acusações, mas logo ela fica calada só ouvindo, e quando a Glenda lembra que se ela tivesse agido mais cedo, a Iris não teria morrido, ela ataca a Zasb, que desvia facilmente e finalmente revela quem é ela de verdade. Ela diz que mesmo podendo manipular as memórias, ela cometeu alguns erros, porque sempre fica um rasgo na memória das pessoas. O Cos já desconfiava dela, porque ele sabia o número máximo de moradores da vila, mas sempre que ele incluía a Zasb e os pais originais dela, a conta sempre passava com 3 pessoas a mais, e isso fez ele ficar desconfiado. Já o outro erro que ela cometeu aparece voando logo atrás dela, que é um dragão gigante, e mesmo que a Iris disse ter visto antes, o plano da Zasb era achar o tal do Novo Éden, já que ela sentia a energia vital de muitas pessoas, mas não consegue achar de onde elas vinham, porque a cidade estava escondida. Então todo esse tempo ela aproveitou que os heróis chegaram para manipular eles e ajudar ela na busca pela cidade escondida. E ela só matou algumas pessoas da vila de Zagroff para ter algumas almas a mais pro ritual, inclusive até fala que abandonou a mãe do Frock para morrer quando podia ter salvado ela debaixo de alguns escombros. Frock fica com raiva e parte para cima dela, mas o Cantil aparece para impedir que ele fosse estourado pela Zasb, que sai voando dali para encontrar com Yusuke, já que ela sentiu que ele achou a cidade escondida. Falando nele, ele explica para todos sobre a cidade que ele achou, e aparentemente ela tem ligação com aquela caverna que eles acharam lá na primeira temporada quando tava junto com a Cavell. O Keita sugere que eles peguem todo mundo da vila e levem para essa cidade, mas o Yusuke diz que tem alguma coisa incomodando ele, e que por algum motivo parece que aquele troll que eles lutaram convenientemente levou eles para perto de onde estava a entrada da cidade, como se alguém quisesse eles lá. Mas a dúvida deles dura pouco, porque a Zasb logo aparece e explica tudo o plano dela para eles, que foi ela que armou tudo, e logo depois disso a Glenda e o Cantil aparecem para confirmar a fofoca. A garota invoca vários monstros para atacar o grupo, ou era o que eles pensavam, porque os monstros vão todos na direção da cachoeira para atacar a cidade escondida. O grupinho tá tendo problemas para enfrentar os monstros porque eles estão sendo bufados pelo meteorito, mas o Cantil consegue achar os círculos mágicos quando ele nota que os golems estão evitando o combate, e por isso os círculos devem estar nas costas deles. Vendo que ele percebeu a Zasb, já manda uma magia logo na cara dele para ele ficar esperto, mas ele ainda consegue dar informação pro Yusuke. Ele tenta lutar com ela, mas o máximo que consegue fazer é um pequeno arranhão, e a garota diz para ele orgulhar, porque é o máximo que ele vai conseguir fazer. Só que aí o Yusuke mostra porque ele é o prota do anime e consegue se aproximar dela. Ele nunca achou que poderia derrotar ela, mas chegando perto ele consegue colocar uma semente dentro do machucado que ele fez nela, e usa sua magia de criação para fazer a semente crescer de dentro para fora do corpo da Zasb. Ela tenta lutar para escapar, mas o Yusuke segura ela e se joga do penhasco junto. Isso faz com que a magia dela perca o efeito, e assim o grupo aproveita essa chance para derrotar todos os golems um a um. Até a Yuka consegue finalmente acertar uma flecha e o Keita mata
mata o monstro, dizendo que aquilo era pela Iris. O Yusuke acorda depois de ter caído do penhasco, a batalha já ter acabado, e percebe que mesmo depois de tudo aquilo, a Zesba ainda tá viva. Então ele decide que vai matar ela com suas próprias mãos. A Hakozaki impede ele, mas ele diz que como já matou um, não tem problema ele sujar as mãos de novo. Mas ela fala que se ele usar sempre essa desculpa, vai chegar o momento que matar pra ele vai ser normal, e que ele não deve fechar as portas do seu futuro desse jeito. Isso faz ele repensar, e a Glenda ainda fala com ele que é melhor deixar as pessoas daquele mundo decidirem o que fazer com a Zesbi. E o Yusuke por fim desiste de tentar matar ela, mas diz que não tem a intenção de perdoar nem os crimes dos outros e nem os dele, mostrando que ele ainda se arrepende de ter matado alguém. O Frock ainda não desencantou do amor que ele tem pela Zesbi e pergunta se ela manipula só as memórias ou também manipulou os sentimentos que ele tinha por ela. Porém ela ri da cara dele e diz que a única pessoa que ela ama é do seu deus dragão, e por isso ela não precisava de mais ninguém na vida dela. Depois de dizer isso, ele tira sua própria vida usando uma magia de fogo, e como suas últimas palavras, ele amaldiçoa todos os humanos. Um meteorito cai e a Fatina chega na sua coruja gigante, reclamando que tá atrasada, mas que vai se unir ao cantil para destruir todos os fragmentos do dragão. Os moradores da vila se encontram com o pessoal do Novo Éden e agradecem aos heróis, mas como essa cidade oficialmente não tem o nome, o Yusuke faz uma coisa que ninguém esperava dele. O cara decide que vai dar o nome para a cidade e chama ela de Zagroth, porque agora eles podem finalmente construir de verdade a vila deles. Como eles cumpriram a missão, agora a Glenda pode fazer a pergunta ao GM, e ela pergunta como o grande dragão vai fazer para ir pro mundo deles no futuro. E o GM explica que tem uma fenda que aos poucos tá ficando maior, e se não fizerem nada, logo ela vai dar o espaço pro dragão passar. Eles então voltam pro mundo real, e por mais que o Yusuke não queira papo com Keita, as garotas comentam que ele mudou bastante de uns tempos pra cá. Talvez por conta da promessa que eles fizeram, o Keita volta pro trabalho e começa a lembrar da Iris. Enquanto isso, o Yusuke tá em casa quando é visitado de novo pelo GM na forma de garotinha, que além de dar um susto nele, volta com a pergunta se o Yusuke entende qual é o valor da vila, e dessa vez ele responde, enquanto lembra de todos que ele encontrou nessas últimas missões, que não tem uma resposta certa para essa pergunta ainda, mas ele ainda sabe que sempre tem alguém sendo sacrificado para que as pessoas do outro mundo possam continuar vivendo, e por isso ele não vai parar até completar o dever dele, porque as ações dele mudam o mundo agora, e agora eles não estão só lutando por eles, mas sim estão lutando por 1 milhão de vidas. E assim termina a segunda temporada. E aí, curtiu o vídeo? Quer uma outra parte quando chegar a terceira temporada? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que era a terceira temporada. E aproveita para conferir mais resumos aqui no canal, garanto que você vai curtir, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.